O último lance de Alex. A chuva batia nas telhas de zinco como se quisesse entrar. Clara observava as gotas escorrerem pela janela da cozinha, formando trilhas sinuosas no vidro embaçado. O cheiro de bolo de laranja, o preferido de Alex, enchia a casa, misturado ao aroma terroso da terra molhada lá fora. Era o 10º aniversário de casamento deles, e ela havia passado a tarde inteira preparando tudo. A mesa posta com a toalha de linho que herdara da avó, as velas que comprará na feira de artesanato de São Lourenço do Sul, até o vinho, um tinto encorpado que Alex guardava, para uma ocasião especial. Clara sorriu ao pensar que finalmente aquela ocasião havia chegado. Quando a porta da frente rangeu, ela se virou, enxugando as mãos no avental. Alex entrou sacudindo a água do casaco de couro gasto, os cabelos castanhos colados na testa. Seu sorriso era o mesmo de sempre, meio torto, como se estivesse sempre prestes a contar uma piada que só ele conhecia. Feliz aniversário, Clara, disse, beijando-a na bochecha. Seu hálito cheirava a café e cigarro, um vício que ele jurara largar há anos. 10 anos. Quem diria, hein? Ela riu, passando os dedos pelo seu queixo áspero. Quem diria mesmo? Agora senta que o jantar tá quase pronto. Alex obedeceu, mas seus olhos, aqueles olhos verdes que pareciam mudar de cor conforme a luz, ficaram fixos nela de um jeito estranho, como se estivesse memorizando cada detalhe. Clara não deu importância. Afinal, era um dia especial. São Lourenço do Sul era uma cidade que respirava devagar. As pessoas se conheciam pelo nome, os segredos circulam como fumaça de churrasco nos fundos de quintal, e o tempo parecia ter se acomodado entre as casas de madeira e os campos de soja. Clara e Alex eram parte daquele ritmo. Ela, professora de história no colégio local, ele, dono da única oficina mecânica da cidade. Um casal comum, ou pelo menos era o que todos pensavam. Mas enquanto Clara servia o bolo, Alex tirou algo do bolso. Não era uma caixa de joias como ela imaginara por um segundo tolo. Era um maço de cartas amareladas, amarradas com um elástico. Eu preciso te contar uma coisa, disse ele, e sua voz soou diferente. Não havia brincadeira ali. Só uma seriedade que gelou o ar. Clara baixou o garfo. O que foi? Alex respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Eu me casei com você por causa de uma aposta. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Clara ouviu o próprio coração bater. Ela ria esperando que ele risse também, que dissesse que era uma piada de mau gosto. Mas Alex não riu. Uma aposta. Repetiu ela e sua voz saíra fina, quase quebrada. Sim. Ele desamarrou as cartas e espalhou algumas sobre a mesa. Eram cartas de baralho, marcadas com anotações à caneta. Há 10 anos, eu e os rapazes da oficina nós fazíamos um jogo. Todo mês, um desafio diferente. Aquele mês, o lance era se casar com a primeira mulher que entrasse na oficina no dia seguinte e ficar com ela por pelo menos um ano. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Eu fui a primeira mulher? Você foi. Alex passou os dedos por uma das cartas, uma dama de copas. Veio com o carro engasgando, lembra? Um Fusca amarelo cheio de adesivos de banda. Você estava com uma camiseta do Pink Floyd e uma mancha de tinta no rosto. Disse que era professora e que odiava mecânicos porque sempre cobravam caro demais. Ela lembrava. Lembrava do jeito como Alex havia olhado para ela, como se fosse a única pessoa no mundo. Lembrava do flerte dos encontros no bar do seu João, do pedido de casamento 3 meses depois, tão rápido que até sua mãe desconfiou. E você apostou que conseguiria? Clara sentiu as lágrimas ardendo, mas não as deixou cair. Não ainda. Não era bem assim. Alex pegou sua mão, e ela não a retirou, como se ainda houvesse alguma chance de aquilo fazer sentido. O jogo era se casar. Só isso. Mas eu não contava que ia gostar de você, que ia amar você. Então foi tudo mentira? Sua voz tremia. Os 10 anos? As noites no sofá assistindo filmes ruins? As brigas por você deixar a torneira pingando? O jeito como você faz café pra mim toda manhã, mesmo sabendo que eu prefiro chá? Não. Ele apertou seus dedos. Nada disso foi mentira. A aposta era só o começo. O resto foi real. Clara olhou para as cartas. Havia datas anotadas nelas. Nomes. Valores. Quanto você ganhou? Alex hesitou. 5.000 reais. Na época era muito dinheiro. Ela soltou uma risada amarga. E valeu a pena? Não. Sua voz quebrou. Porque eu não sabia que ia te perder. Clara passou a noite em claro, sentada na varanda, ouvindo os grilos. Não chorou. Não gritou. Só pensou. No dia seguinte, ela foi à oficina. Alex estava debaixo de um carro, as mãos sujas de graxa.
Quando a viu, se levantou devagar, como se esperasse um tapa. Mas Clara só jogou um envelope em cima da bancada. O que é isso? Perguntou ele, limpando as mãos em um pano. Minha aposta. Dentro do envelope havia um papel dobrado e uma chave. Alex o abriu e leu. Eu aposto que você não tem coragem de me perder. E embaixo, em letras miúdas, a casa é sua. Eu vou embora. Alex olhou para ela, os olhos verdes agora escuros como uma tempestade. Clara, você ganhou uma vez, disse ela virando as costas. Não vai ganhar de novo. E saiu, deixando para trás 10 anos, um maço de cartas e a chave de uma casa que já não era dela. 3 meses depois, Clara estava em Porto Alegre, morando em um apartamento pequeno mas ensolarado. Havia conseguido uma vaga em uma escola particular, e às vezes, quando passava por uma oficina mecânica, acelerava o passo. Até que um dia, o interfone tocou. Clara! A voz era familiar, mas ela não reconheceu de imediato. Quem é? Sou eu, o seu João. Do bar. Ela franziu a testa. O que foi, seu João? É que bem, o Alex está aqui. E ele tá diferente. Clara sentiu o peito apertar. Diferente como? Ele vendeu a oficina. Comprou um Fusca amarelo. E tá cheio de adesivos de banda. Uma pausa. E tem uma mancha de tinta no rosto. Ela não respondeu. Não precisava. Porque no fundo, Clara já sabia que algumas apostas não têm vencedores. E outras só perdem quando desistem. Clara deixou o interfone mudo no gancho, mas a voz de seu João continuou ecoando na cozinha, como se as palavras tivessem se grudado nas paredes brancas. Ela encostou a testa no vidro da janela, observando o movimento lá embaixo. Um homem empurrando uma bicicleta com um cesto cheio de pães. Uma mulher discutindo com um cachorro que insistia em cheirar o poste errado. O ônibus da linha 13 passando com seu ronco familiar. Tudo igual. Tudo no lugar. Menos ela. O Fusca amarelo. Clara sorriu sem querer, um sorriso torto que doía um pouco. Alex sempre odiou Fuscas. Diziam que eram latarias amassadas com motor de liquidificador que não tinham potência, que eram carrinhos de boneca para adultos que não cresceram. Mas um Fusca amarelo, cheio de adesivos de banda, com uma mancha de tinta no rosto do dono, isso era outra coisa. Isso era um Alex que ela não conhecia. Ou que talvez sempre tivesse conhecido, mas nunca deixará existir. Ela pegou as chaves do apartamento, saiu sem trancar a porta e desceu as escadas correndo, como se o prédio estivesse pegando fogo. Na rua, o ar cheirava a terra molhada. Devia ter chovido enquanto ela dormia. Clara não tinha carro, então flagrou um táxi na próxima esquina e deu o endereço do bar do seu João antes que o motorista pudesse perguntar se ela estava bem. Não estava. Mas também não estava mal. Era uma sensação nova, como engolir um osso de azeitona sem perceber. Incômodo e alívio ao mesmo tempo. O bar estava vazio, exceto por um homem sentado no balcão, de costas para a porta. Clara reconheceu a postura antes mesmo de ver o rosto. Ombros largos demais para a cadeira, cotovelos apoiados no mármore como se estivessem segurando o mundo no lugar. E claro, o Fusca amarelo estacionado torto na calçada, com adesivos de The Clash e Legião Urbana colados sem nenhuma ordem, como se tivessem sido jogados ao acaso. Você pintou a parede de roxo, disse Clara, parando atrás dele. Alex não se virou. Só moveu a cabeça um pouco, como se estivesse ouvindo uma música que só ele escutava. Não, foi a tinta que escolheu a parede. Ela contornou o balcão e sentou ao lado dele. Seu João apareceu com 2 copos de cerveja sem perguntar, como se soubesse que aquilo era inevitável. Alex tinha uma mancha azul no queixo, outra na testa, como se tivesse se esbarrado em um quadro ainda molhado. Ou como se tivesse chorado tinta. Você vendeu a oficina. Ela disse não como pergunta, mas como quem confirma um diagnóstico. Vendi. E comprou isso. Apontou para a janela, onde o Fusca brilhava sob o sol da tarde, insolente. Comprei liberdade, ele corrigiu finalmente olhando para ela. Seus olhos estavam diferentes. Não mais aquele cinza metálico de chave de fenda, mas um tom mais quente, como óleo de motor usado, cheio de reflexos que não existiam antes. Você sabe o que é um carro sem donos, Clara? É um carro que não precisa de ninguém. Só de estrada. Ela pegou o copo, mas não bebeu. Só girou o líquido entre os dedos, observando as bolhas subirem como pequenas decisões que nunca tomara. E você? Perguntou ele, baixinho. Ainda ensinando crianças a somar frações? Ainda? Mentira. Clara riu, um som curto e seco. Tô dando aula de matemática para filhos de ricos que não precisam saber matemática. Mas pago o aluguel. E o resto? Qual resto? Alex tomou um gole longo, como se a cerveja fosse uma resposta. O resto que sobra quando a gente para de fingir que tá tudo bem. Ela não respondeu.
porque não havia resposta. Só o barulho do ventilador de teto, o rangido da cadeira do seu João lá no fundo, o zumbido de uma mosca batendo contra o vidro da janela, insistente. Foi então que Clara notou o envelope amassado ao lado do cotovelo de Alex. Não era um envelope comum, tinha selos de países que ela não reconheceu de imediato, carimbos borrados, endereço escrito à mão com uma caligrafia que parecia pressa e cuidado ao mesmo tempo. E no canto um desenho pequeno, um pássaro com asas demais. O que é isso? Ela perguntou, esticando a mão. Alex cobriu o envelope com a palma, como quem protege um segredo. Nada, não tem selo de Moçambique. Ele suspirou, como se estivesse desistindo de uma briga que nem tinha começado. É uma carta. Do meu pai. Clara piscou. Seu pai morreu quando você tinha 12 anos. Esse aí não, Alex disse, empurrando o envelope para ela. Esse é o outro. Dentro não havia carta. Havia um bilhete de avião, um mapa dobrado de um lugar chamado Ilha dos Ventos Uivantes, e uma chave enferrujada com um post-it colado, para a porta que você nunca soube que existia. Não demore. E no verso do mapa, escrito à mão, filho, herdar não é só receber o que sobrou. Às vezes é descobrir o que nunca foi seu. Clara segurou o mapa entre os dedos como se fosse um pedaço de pele viva, daquelas que ardem ao toque depois de muito tempo no sol. As linhas costeiras da Ilha dos Ventos Uivantes pareciam tremular, como se o papel respirasse. Não era um lugar que ela já tivesse ouvido falar, e isso, sozinho, já era estranho o suficiente para uma pessoa que colecionava atlas desde os 16 anos, quando descobriu que os nomes dos lugares podiam ser feitiços disfarçados. Você sabe onde fica isso? Ela perguntou, mas Alex já estava de costas, catando uma mochila velha debaixo da cama. O cheiro de naftalina e poeira subiu como um fantasma quando ele a abriu. Não exatamente, ele admitiu, tirando de dentro um cantil amassado e uma lanterna que parecia mais antiga que os dois juntos. Mas sei que não está nos mapas comuns. O outro meu pai costumava dizer que alguns lugares só existem quando alguém os procura. Clara franziu a testa. Isso é a coisa mais pretensiosa que já ouvi. Ele não era de falar bonito, Alex murmurou passando os dedos pela chave enferrujada. Era de falar verdade. E a verdade, Clara, é que essa ilha não quer ser encontrada. Ela deveria ter rido. Deveria ter jogado o mapa de volta na mesa e dito que ele estava louco, que isso era coisa de filme ruim, que ela tinha uma vida, um emprego medíocre, sim, mas um apartamento com plantas que ainda não tinham morrido, uma irmã que ligava toda quarta-feira só para reclamar do namorado. Deveria ter lembrado que pessoas normais não embarcam em aventuras por causa de bilhetes de avião sem destino e chaves que abrem portas invisíveis. Mas Clara não era normal. E Alex sabia disso. Ele a olhava com aquele sorriso torto, o mesmo que usava quando, aos 14 anos, a convenceu a pular o muro da escola para roubar goiabas do pomar do padre. O mesmo que usava quando, aos 19, a fez acreditar que dormir na rodoviária de uma cidade desconhecida era experiência cultural. O mesmo que usava agora, enquanto ela percebia com um calafrio que a tinta do mapa estava molhada. Você tá vendo isso? Ela sussurrou, passando o polegar sobre a mancha azul que se espalhava como sangue na água. Alex não respondeu. Não precisava. Os dois sabiam que aquilo não era tinta. Era uma promessa. E promessas, quando feitas por pais que deveriam estar mortos, têm um jeito de se cumprir sozinhas. Naquela noite, Clara sonhou com um pássaro de asas demais. Não era o pequeno da história que Alex lhe contará quando eram crianças, aquele que voava tão alto que esquecia como pousar. Esse era diferente. Esse tinha asas que cresciam uma sobre a outra, camadas de penas e ossos e memórias, até que o peso o mantinha preso ao chão, imóvel, enquanto o vento uivava ao redor como um coro de vozes conhecidas. Quando ela acordou, a chave não estava mais sobre a mesa. Estava na sua mão. E a porta da cozinha, que sempre rangia ao abrir, agora se movia sozinha, devagar, como se respirasse. Do lado de fora a cidade dormia. Mas no céu, onde não deveria haver nada além de estrelas, uma luz pulsava, não como um farol, não como um avião, como um olho. E a Ilha dos Ventos Uivantes, Clara soube de repente, não era um lugar para onde se ia. Era um lugar que vinha até você. A chave na mão de Clara não era fria. Não era metal, nem ferro forjado, nem a liga barata de um brinquedo de feira. Era quente como a pele de alguém que acabou de acordar de um sonho febril, e quando ela a apertou entre os dedos, sentiu que a marca dos dentes, aqueles sulcos minúsculos que só ela conhecia, se moviam, como se mastigassem o ar. A porta da cozinha não rangia, não gemia. Ela suspirava, e cada exalar trazia consigo um cheiro que Clara não conseguia nomear.
Algo entre terra molhada depois da primeira chuva, o hálito de um animal que nunca existiu e o perfume antigo de um livro que se abre sozinho na página certa. Aquele cheiro era uma lembrança que não pertencia a ela, mas que seu corpo reconhecia como se tivesse nascido dentro dele. Do lado de fora, a luz no céu não piscava, não tremeluzia. Ela respirava em compassos lentos como se algo imenso estivesse deitado sobre as nuvens, observando. Clara sabia, sem saber como, que aquele olho não pertencia a nenhuma criatura. Pertencia ao próprio lugar. A Ilha dos Ventos Uivantes não era um pedaço de terra perdido no mar. Era um ser que se esticava além dos mapas, que crescia quando ninguém olhava, que engolia barcos e devorava faróis não por fome, mas por tédio. E agora, depois de décadas fingindo que não havia, a ilha tinha finalmente cheirado Clara. Ela tentou soltar a chave, mas seus dedos não obedeceram. Não era uma questão de força, era como tentar soltar a própria sombra. A chave queria estar ali. E quando Clara virou a mão, viu que sua palma não estava mais lisa. Havia linhas novas, finas como cicatrizes de papel, traçando um mapa que ela não reconhecia. Um mapa que não levava a lugar nenhum. Levava de algum lugar. Você sempre soube, sussurrou uma voz atrás dela. Clara não se virou. Não precisava. Conhecia aquele timbre, aquele jeito de engolir as palavras como se fossem pedras. Era a voz de Alex, mas não o Alex que tinha ido embora. Não o Alex que escrevia cartas com tinta de limão para que só aparecessem quando aquecidas pelo sol. Era o Alex que existia antes das cartas, antes da história do menino que esqueceu como pousar. Era o Alex que nunca tinha saído da ilha. As asas não são para voar, continuou a voz, e Clara sentiu o hálito quente no seu pescoço, como se ele estivesse encostado nela, embora o espelho da parede mostrasse a cozinha vazia. São para lembrar. Cada pena é um pedaço de alguém que tentou ir embora. Cada osso é uma promessa quebrada. A porta se abriu mais um pouco. Desta vez, não foi um suspiro. Foi um convite. Do lado de fora, a luz no céu se contraiu, como uma pupila se ajustando à escuridão. E então Clara entendeu. A ilha não vinha até ela. Ela estava desdobrando Clara. Os ventos uivantes não eram o som do ar batendo nas rochas. Eram as vozes de todos que já tinham sido engolidos, cantando em coro uma música que só fazia sentido quando você já estava dentro. E a chave não abria uma porta. Ela fechava. Porque algumas coisas não devem ser deixadas entrar. Mas algumas coisas, como Clara, como Alex, como a história que nunca terminava, não podem ser mantidas do lado de fora para sempre. A ilha estava com fome. E desta vez não era de terra. Não era de barcos. Era de memória. Clara sentiu o peso das lembranças escorregando entre seus dedos como areia úmida. Não eram suas. Não inteiramente. Eram fragmentos de outros que a ilha já havia mastigado e cuspido de volta, agora grudados nela como conchas em um naufrágio. Alex estava ali, mas não estava. Seu rosto era um mapa de linhas que se moviam sozinhas, como se alguém o desenhasse e apagasse em tempo real. Ele tentou falar, mas sua voz saiu em pedaços, palavras que se quebrava antes de chegar aos lábios. Não olha para trás, ele disse, ou talvez tenha sido não olha para dentro. Clara não tinha certeza. A ilha estava reescrevendo até a sintaxe. O chão sob seus pés não era mais terra. Era pele. Respirava. E a cada exalação, uma nova camada de memória se descolava das paredes, flutuando no ar como teias de aranha feitas de luz prateada. Uma delas roçou seu braço, e Clara sentiu o gosto de sal e ferrugem na boca. Era o medo de um pescador que afundou há 3 séculos, ainda vivo na saliva da ilha. Ela tentou correr, mas seus passos afundavam em algo que não era lama nem carne, mas a textura de um suspiro prolongado. A porta não, a chave pulsava em sua mão, quente como um coração recém-arrancado. Não era metal. Era osso. E não qualquer osso. Era a costela de alguém que tinha tentado fugir antes, e a ilha guardava como troféu. De repente o silêncio. Não o silêncio de ausência, mas o de algo se preparando para engolir o som. Clara virou a cabeça e viu a si mesma parada alguns metros à frente, sorrindo com os dentes de outra pessoa. Essa outra Clara estendeu a mão e na palma dela, uma cidade inteira se contorcia em miniatura, prédios se dobrando como varas de bambu no vento. Você sempre soube que ia acabar aqui, disse a versão dela com uma voz que era um coro de vozes. A gente nunca sai das coisas que a gente carrega. Alex apareceu atrás da outra Clara, mas seu corpo era transparente feito de fumaça e água. Ele segurou o braço da falsa Clara, e onde seus dedos tocaram, a pele se desfez em letras. Não é ela, ele murmurou, ou talvez tenha gritado. É o que a ilha acha que você é. Clara sentiu algo se movendo dentro de sua própria cabeça. Não era uma dor. Era uma reorganização.
como se alguém estivesse rearrumando suas lembranças em prateleiras que não existiam antes. Ela lembrou, de repente, do cheiro de tinta fresca na casa da avó, mas a avó nunca tinha pintado paredes. Lembrou do som de um relógio que não pertencia a nenhum quarto que já tinha entrado. E então entendeu, a ilha não queria roubar suas memórias. Queria emprestá-las. Queria usá-las como tinta para pintar sua própria história. E Clara, sem querer, já tinha dado o primeiro pincelada quando cruzou a porta. Alguma coisa se mexeu no canto de seu olho. Uma sombra que não projetava luz, apenas fome. Não era um monstro. Era pior. Era a forma que a ilha assumia quando ninguém estava olhando. Um vazio com dentes. Alex puxou seu braço com força suficiente para deslocar algo que não era só ossos. Corre, ele disse, e dessa vez a palavra saiu inteira, mas carregada com o peso de todas as vezes que já tinha sido dita em vão. Mas não para frente. Para dentro. Clara fechou os olhos. E quando os abriu, estava em pé sobre um mar de páginas rasgadas. Cada uma delas contava uma versão diferente de como ela tinha chegado ali. Em algumas ela era a heroína. Em outras, a vilã. Em uma delas não existia. A ilha não era um lugar. Era uma biblioteca de finais alternativos. E Clara estava prestes a escolher qual deles ia devorá-la. O último capítulo. Clara pisou sobre as páginas e sentiu-as morder seus pés, não com dentes, mas com significados. Cada folha era uma escolha, cada palavra um fio que podia ser puxado para desmanchar o tecido da ilha. Ela entendeu, a biblioteca não guardava finais, guardava escolhas. Alex, já à beira de se tornar mais uma sombra, estendeu a mão. Escolhe a página em branco, ele sussurrou. É a única que não foi escrita por ela. Mas Clara sorriu. Não pegou a página vazia. Em vez disso, rasgou a própria pele não de dor, mas de revelação. Seu braço sangrou tinta, e quando ela pressionou a palma contra o chão, as páginas se agitaram como mariposas presas. A ilha gritou não de fome, mas de reconhecimento. Porque Clara não era uma heroína nem vilã, nem vítima. Era a autora. As sombras se retorceram em letras soltas. Os dentes do vazio se transformaram em pontuações. E quando Alex olhou para baixo, viu que estavam de pé sobre uma folha imensa, ainda úmida de tinta. Uma página que eles estavam escrevendo juntos, palavra por palavra, com cada passo, cada respiração, cada cicatriz. A ilha não os devoraria. Ela os publicaria. E no último parágrafo, escrito com o sangue de Clara e as lágrimas de Alex, lia-se: asterisco, eles saíram da história. Mas a história nunca os deixou ir. Asterisco. Quando você fecha este livro, eles ainda estão lá, esperando que você escolha outro final.